Olá, amigos! Trago o resumo do capítulo 3 de Esref Ruia. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais intensos e emocionantes dessa série turca que está virando a cabeça de todo mundo. No vídeo de hoje, vamos acompanhar cada detalhe do capítulo 3, onde as peças do tabuleiro finalmente começam a se mover com força total. A tensão entre Esref e seus inimigos atinge níveis perigosos. Nissan se vê no centro de um plano de vingança que pode custar sua vida, e Sidan mostra que é capaz de tudo, até mesmo cruzar a linha do certo e errado para alcançar seus objetivos. E se você achava que já tinha visto reviravoltas suficientes, espere só até o final desse episódio, porque ele vai deixar você completamente sem fôlego, porque o capítulo de hoje está simplesmente imperdível. A história se inicia com Nissan completamente abalada ao ver o corpo sem vida de Izeti. Para quem está acompanhando, sabe que Esref decidiu puni-lo de forma extrema por seu comportamento inadequado, chegando ao ponto de mutilá-lo. Em desespero, Izeti acabou se jogando da janela do hotel, colocando fim à própria vida. Nissan presenciou tudo ao lado de Esref e ficou sem palavras, pois a situação tomou proporções ainda mais obscuras do que ela esperava. Esse acontecimento marca um ponto de virada na narrativa, revelando um lado cada vez mais sombrio dos personagens. Após o ocorrido, Esref reúne seus aliados e declara que a guerra foi oficialmente iniciada. A tensão só aumenta, deixando claro que os próximos episódios serão ainda mais intensos. Logo após o ocorrido, Esref recebe uma ligação no celular de Izeti, o telefone do falecido. Do outro lado da linha, está o pai de Izeti. Esref atende e diz que houve um acidente, tentando suavizar a situação, mas o homem, desconfiado, questiona com frieza que tipo de acidente ele estava se referindo. Sem saída, Esref muda o tom e apenas oferece suas condolências, encerrando a ligação com um clima sombrio. Pouco tempo depois, a polícia chega ao local e o comissário de plantão rapidamente assume o controle. Como era de se esperar, todos os envolvidos são convocados a prestar esclarecimentos na delegacia, inclusive Esref, seus aliados e também Nissan, que ainda está claramente em choque com tudo o que aconteceu. Em seguida, Nissan, visivelmente abalada, exige falar com Esref. Ela se aproxima determinada, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Ao encontrar Esref, ela explode em indignação, perguntando como ele teve coragem de fazer aquilo, jogá-lo da janela. Ela grita que ele fez isso por causa dela, e então Esref responde de forma fria e calculista, dizendo que já havia lhe dito que ela era uma mulher inspiradora. Nissan, revoltada, retruca perguntando se ele é algum tipo de doente mental ou psicopata. Com olhar firme, Esref diz que Izeti era um peso morto, um homem desprezível que dormia com garotas vulneráveis. Nissan, sem reação, sente o mundo girar ao seu redor. Ela, tentando se manter firme, diz que sabia que Esref o detestava, mas mesmo assim, isso não justificava o que aconteceu. Em lágrimas e tremendo de raiva, ela diz que quer ir embora, que precisa se afastar dele o mais rápido possível. Mas Esref a encara e afirma que agora já é tarde demais, pois ela já sabia demais sobre ele e seu mundo. Desesperada, Nissan promete que vai esquecer tudo, apagar da memória cada detalhe. Mas então Esref solta uma última ameaça disfarçada de confissão. Diz que, se ela insistir, ele acabará partindo o coração dela. Nissan, com raiva, responde que ele não tem coração. E Esref, com um meio sorriso sombrio, rebate dizendo que tem sim, mas ele não bate mais. Na delegacia, todos os envolvidos são levados para prestar depoimento individualmente. O comissário interroga um por um, tentando montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu. Enquanto Esref está sendo ouvido, Nissan aguarda do lado de fora, visivelmente nervosa, torcendo para que tudo acabe logo e que ela possa ir embora dali. No entanto, o comissário não encontra provas concretas que incriminem Esref, o que o obriga a liberá-lo. Quando chega a vez de Nissan ser interrogada, Sidan intercepta e a alerta com firmeza. Ela deve manter a versão de que não sabe de nada. O motivo? O comissário não faz ideia de que ela está colaborando secretamente com as autoridades, e se isso vier à tona, tanto ela quanto sua irmã poderão acabar atrás das grades. Nissan, pressionada, entra na sala de interrogatório e mantém o discurso. Afirma que apenas canta no local, que não tem envolvimento com nada do que aconteceu.
O comissário, tentando ganhar sua confiança, se aproxima e diz que ela não precisa ter medo, pois ele representa a justiça. Nissan hesita por um momento, quase cede à vontade de contar tudo, mas o olhar de Sidan, fixo sobre ela com clara reprovação, a paralisa. O comissário anota suas informações e diz que, caso ela se sinta em perigo ou receba qualquer tipo de ameaça, deve ligar imediatamente. Na saída da delegacia, Esref a vê conversando com Sidan do outro lado da rua, em um pequeno parque, e não gosta nem um pouco da cena. Esref se aproxima e corta a conversa, afirmando que, se Sidan tiver perguntas, deve fazê-las diretamente a ele, já que Nissan é sua funcionária e qualquer abordagem deveria passar por ele. Com um tom autoritário, ele a puxa dali. Do outro lado da rua, dentro de um carro parado, a irmã de Zeti observa a cena com olhos cheios de rancor. Ela testemunhou toda a confusão desde o primeiro confronto no hotel e já começa a planejar sua vingança contra Esref e Nissan. Enquanto isso, o pai de Zeti, Nurre, também dá sua versão dos fatos ao comissário, alegando que tudo não passou de um acidente. Mas no fundo, sua intenção de vingança é clara, ele pretende fazer justiça com as próprias mãos. A caminho de casa, Nissan tenta convencer Esref a deixá-la seguir sozinha, dizendo que precisa de um tempo, que quer se afastar de toda aquela loucura. Mas Esref, controlador como sempre, se recusa a soltá-la. Quando o carro para em um sinal vermelho, ela vê uma chance, sem pensar duas vezes, salta do veículo e sai correndo. Esref vai atrás dela imediatamente. Quando a alcança, Nissan desabafa, dizendo que só queria um pouco de paz, ficar sozinha por um tempo. Mas Esref, implacável, ignora o pedido e a obriga a acompanhá-lo mais uma vez, como se fugir não fosse mais uma opção para ela. Assim que chegam à casa de Nissan, ela se despede de Esref e encontra sua irmã, Afra, esperando na entrada. As duas entram juntas, mas Esref, sempre desconfiado e protetor, posiciona alguns de seus homens na porta da residência. Ele justifica a ação como uma medida de segurança para protegê-las de possíveis ameaças, principalmente após os últimos acontecimentos. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Nurre, o influente e temido pai de Zeti, vai até o patriarca Yabuk exigindo explicações. Ele deixa claro que, mesmo considerando seu filho um fracasso, Zeti ainda era seu sangue, e a forma como foi tratado não poderia ser ignorada. O assunto já era de conhecimento geral, e a humilhação pública não passaria em branco. Quando Yabuk pergunta o que exatamente ele quer, Nurre é direto, exige que Esref seja entregue. E mais quer executá-lo publicamente em suas terras, diante de todos. O clima fica tenso, e Nurre parte deixando claro que, se não receber Esref como pediu, um banho de sangue será inevitável. Enquanto isso, de volta à casa de Nissan, Afra comenta com Nissan o quanto Esref parece ser um homem magnético, forte e confiante. Ela diz que talvez ele seja uma oportunidade de mudança para suas vidas, algo positivo. Mas Nissan reage com raiva, irritada com a visão romantizada da irmã. Para ela, Esref é um perigo disfarçado de charme. A tensão aumenta ainda mais quando Sida entra em contato com Nissan, lembrando-a de que a única forma de se infiltrar mais profundamente na confiança de Esref seria conquistando seu coração. Nissan, revoltada com a ideia, afirma que sempre existe outro caminho e que ela o encontrará, mesmo que seja mais difícil. Enquanto isso, Yabuk se reúne com os órfãos e declara que não entregarão ninguém para Nurre. Se tiverem que ir à guerra, que assim seja. Diante disso, Esref toma uma decisão ousada, vai até a casa de Nurre pessoalmente. Lá, ele deixa claro que não cederá a chantagens e que está disposto a enfrentar as consequências. Esref entrega ao velho chefe um cheque com a quantia que Zeti havia pago como parte de um contrato, onde tramavam a morte do próprio Esref. Nurre aceita o cheque, mas não disfarça o desprezo. Ele diz que Esref é um homem valente, e por isso lamentará vê-lo morto. Depois desse encontro tenso, Esref parte em direção à casa de Nissan. Nissan, por sua vez, havia chamado Esref com segundas intenções. Ela arquitetava um plano arriscado, se aproximar, fazê-lo baixar a guarda e gravar confissões que pudessem incriminá-lo e colocá-lo atrás das grades. Porém, ela logo perceberá que Esref não é alguém fácil de manipular.
Cada passo é um risco, onde qualquer deslize pode custar muito caro. Esref decide surpreender Nissan e, ao invés de deixá-la em qualquer lugar como ela havia pedido, ele a leva para um destino inesperado, um orfanato. Durante o trajeto, Nissan, discretamente, ativa a gravação em seu celular. Ela puxa a conversa e menciona que alguns colegas estavam pedindo demissão do hotel após presenciarem a morte daquele homem, insinuando que viram Esref agir. Com cuidado, ela força a repetição do assunto algumas vezes, até que finalmente Esref confirma que, de fato, foi ele quem o matou. Satisfeita com a confissão registrada, Nissan tenta encerrar ali o encontro e pede para descer do carro. Mas Esref insiste em levá-la com ele até o orfanato, dizendo que há algo que precisa mostrar. Ao chegarem, Nissan observa um lado completamente novo de Esref. Ele é calorosamente recebido pelas crianças, conhece todas pelo nome, naquele dia em especial, preparou uma surpresa de aniversário para uma das meninas. Nissan fica tocada com a cena, era como ver um homem totalmente diferente daquele que ela julgava conhecer. Enquanto a narração da história nos relembra que tudo isso já aconteceu no passado, somos informados de algo essencial. Foi exatamente naquela noite que o desprezo que Nissan sentia por Esref começou a se transformar em algo mais profundo. Um sentimento inesperado começou a nascer. Ela ainda não compreendia totalmente, mas estava se apaixonando. E Esref, começa a nascer no coração dela, continuava sendo apenas ele mesmo sem máscaras. No caminho de volta, o clima entre os dois muda. Nissan, ainda comovida pelo que viu no orfanato, resolve quebrar o gelo e pergunta a Esref sobre a infância dele. A resposta vem como um soco silencioso. Ele diz que não lembra de ter sido criança, que se sentia como se tivesse nascido já adulto, como se a infância tivesse sido arrancada dele. A resposta bate fundo em Nissan, que se identifica na mesma hora. Ela também conhecia a dor de uma infância roubada. Então, caminhando ao lado dele em silêncio, ela finalmente se abre. Conta que perdeu os pais muito jovem, vítimas do terremoto de Dinar, e que, desde então, ela e a irmã aprenderam a sobreviver sozinhas. Esref, tocado pelo relato, para de caminhar por um instante e a encara de maneira diferente. Agora há uma conexão mais íntima entre eles, algo que vai além das palavras ou da missão secreta que ela carrega. Ele diz que agora entende por que ela ficou tão emocionada no orfanato. Ela também é uma órfã, como aquelas crianças. Nesse momento, um elo invisível se forma. Duas almas marcadas por perdas profundas, que encontram uma sombra de pertencimento na dor compartilhada. Nissan, agora cada vez mais à vontade ao lado de Esref, mesmo sem se dar conta, se senta em um balanço de madeira no que, determinada a fazer Esref pagar pela morte do irmão, ela oferece a Kadir qualquer coisa em troca de uma informação que possa ferir o inimigo. Sem pensar duas vezes, ele revela que Nissan, a cantora do hotel, é a peça mais vulnerável na vida de Esref. Segundo Kadir, os dois mantêm um relacionamento discreto, mas ela é, sem dúvida, o ponto fraco do chefe. Com isso, os adversários ganham uma direção. Mais tarde, Esref segue sua rotina habitual e vai até seu restaurante preferido, onde costuma refletir e ouvir música. Como de costume, paga a conta de todos no local e pede que o deixem sozinho. Porém, dessa vez, há emboscada no ar. Homens armados surgem e cometem uma atrocidade, atacam a cantora residente do local, arrancam sua língua e a enviam embrulhada em um guardanapo para Esref. O bilhete que acompanha o horror vem assinado por Nurha, avisando que, se hoje foi apenas uma voz silenciada, amanhã pode ser alguém da família dele. A violência do ataque é apenas o início. Esref tenta reagir, mas os agressores fogem rapidamente. A tensão aumenta, e o inimigo demonstra que está disposto a tudo para atingir seu alvo. No hospital, um novo drama se inicia. Gurdal, que nunca soube valorizar as mulheres ao seu redor, visita Gonia, uma de suas esposas que tentou tirar a própria vida por conta do relacionamento abusivo. Enquanto Gonia luta por sua vida, ele age com frieza, trocando palavras de amor ao telefone com outra amante, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Nissan não consegue dormir. A gravação de Esref confessando o assassinato de Zeti continua em sua mente como um fantasma.
Ela escuta repetidamente, dividida entre o dever de entregá-lo e a culpa que a corrói por sentir algo por ele. O que Nissan ainda não sabe é que talvez a gravação não seja suficiente para derrubar Esref. Sidan pode exigir mais, pode querer acabar com toda a organização dos órfãos. Durante a madrugada, Afra aparece no quarto da irmã com uma descoberta preocupante. O pai do rapaz assassinado não era qualquer um, trata-se de um promotor aposentado, alguém com influência e conexões perigosas. Mesmo que Sidan queira proteger as irmãs, esse novo inimigo pode se mover pelas sombras da justiça. Nissan tenta tranquilizar Afra, dizendo que estarão protegidas, mas a dúvida já plantou raízes. Pela manhã, a guerra entre Esref e Nurre ganha uma nova e assustadora dimensão. Em resposta ao ataque covarde da noite anterior, Esref envia ao rival um presente macabro, os genitais de seu próprio filho, entregues em uma pequena caixa. O gesto brutal é acompanhado de uma mensagem direta a um recado que diz que essa é apenas uma lembrança de quem Izeti foi. Nurre, tomado pela raiva, jura vingança definitiva. Imediatamente, convoca os homens de sua terra natal, ordenando que tragam armas e se preparem para a guerra. A contagem regressiva para o caos começou. Em uma reviravolta eletrizante, Nissan, motivada pelas palavras persistentes de sua irmã Afra, decide enfim ligar para Sidan e marcar um encontro para mostrar a gravação que tem de Esref confessando o assassinato. A intenção é clara: entregar o material que pode derrubar o homem por quem ela, ironicamente, começa a se apaixonar. Mas antes que a ligação seja completada, a situação toma um rumo inesperado. Assim que coloca os pés na rua, alguns homens surgem do nada e a sequestram sem deixar rastros. A responsável por essa armadilha é ninguém menos que a irmã de Izeti, sedenta por vingança. Dentro de um carro estacionado nas proximidades, Sidan e seu parceiro observam tudo ao vivo, com olhos frios e calculistas. Em vez de intervir, Sidan escolhe o silêncio. Ela reconhece que os sequestradores não pertencem ao grupo de Esref e decide permitir o sequestro. Segundo sua lógica retorcida, Nissan será levada, Esref irá atrás dela e, com isso, o plano dela será como desejado. O mais cruel nisso tudo? Sidan está disposta a arriscar a vida de uma aliada para atingir seu verdadeiro objetivo. Enquanto está sendo levada à força, Nissan ainda acredita que o responsável por aquilo é Esref. Só quando chega a um local isolado e encara um rosto conhecido, um dos homens de Izeti, é que percebe que o perigo é outro, e muito real. Levam ela até uma cabana afastada. A irmã de Izeti, fria e sem remorso, surge diante deles e tira uma foto da cena, que é enviada diretamente para Esref. Nesse exato momento, Esref se encontra frente a frente com Nurre na delegacia, pois ambos foram convocados para prestar esclarecimentos. Quando o comissário tenta obter uma promessa de paz entre os dois, Esref olha fixamente para Nurre com uma expressão que mistura fúria e ódio e diz que não pode prometer nada, nem paz, nem ordem. A tensão entre os dois líderes aumenta. E é nesse clima de ameaça iminente que Esref recebe a mensagem com a imagem de Nissan sequestrada, encerrando o terceiro capítulo com uma bomba emocional que deixa qualquer espectador à beira do assento. Esse episódio marca uma virada decisiva na trama. Não só vemos como os sentimentos de Nissan por Esref começam a se intensificar, mas também percebemos que Sidan está cruzando limites perigosos em nome da justiça ou da sua obsessão. Agora, Esref terá que agir rapidamente para salvar Nissan, e ela, abalada por tudo o que aconteceu e talvez tocada pelo esforço dele, provavelmente ficará em silêncio quanto à gravação. Isso transforma Sidan em uma jogadora que pode ter perdido sua principal carta ao subestimar a conexão entre os dois. E com esse movimento desesperado, é possível que tenha cavado a própria ruína. Se curtiu esse resumo, não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Deixem seus comentários porque os próximos episódios prometem ainda mais reviravoltas. Até o próximo vídeo.